pessoal, tudo bem? Voltei pro YouTube, deu 5 minutos de novo, então eu falei, eu vou sentar, como quem não quer nada, uma conversa normal, entre amigos, agradável ali. Então senta, puxa uma cadeira, ou então enquanto você faz outras coisas, você deixa aí o áudio rolando, tá? Não vai ser um vídeo super comprido, é só uma introdução para os próximos que vão vir. Pra você que nunca viu um vídeo meu aqui no canal de antes de eu vir pra Austrália, meu nome é Carla, eu tenho 31 anos, eu cheguei na Austrália faz 1 ano e meio e eu vim direto para Adelaide. Eu passei em Sydney por 3 semaninhas, mas foi só como turista mesmo, só para conhecer, só para chegar lá no Opera House e dizer, cheguei à Austrália, mas o meu lugar mesmo, assim, é aqui em Adelaide, é onde eu escolhi ficar. Então eu vim para cá, eu estudei inglês por 5 meses, eu já vim com inglês, tá? Mas fiz ainda assim o inglês acadêmico, né, na ILSC. Estudei por 5 meses, 1 mês de férias e aí depois eu engatei um bacharel. Então hoje eu sou estudante, mas eu faço um bacharel aqui na Austrália e esse é meu primeiro ano, eu estou terminando o primeiro ano agora. E é muito desafiador, mas isso aí eu vou falar em um outro vídeo, num outro contexto. Quero muito começar a compartilhar essa minha experiência de estudante aqui, tanto as partes boas quanto as ruins, porque são coisas que eu não vejo as pessoas falando muito. Aliás, não vejo ninguém falando muito sobre. Então é algo que se eu estivesse no Brasil eu ia querer saber, eu ia querer ouvir. Então vou compartilhar mais coisas, fica aí de olho. Se tiver alguma dúvida, manda sua pergunta e se estiver no meu alcance eu puder responder, com certeza eu vou responder aqui pra você, tá bom? Eu sou de São Bernardo do Campo, uma cidade ali da região metropolitana de São Paulo. Então eu vim de uma cidade grande, não tão grande quanto São Paulo, obviamente, mas que tá ali naquele contexto. Eu ia muito pra São Paulo e tal, não morava lá, mas eu tenho esse contexto cidade grande, cidade muito grande. Esse é o meu background. E escolhi Adelaide porque eu pensava assim, eu já tem outros vídeos aqui, vocês vão ver. Mas eu escolhi Adelaide por vários benefícios que a cidade tem, para ter uma experiência diferente das cidades grandes, porque muita gente vai para cidades grandes, né? Aqui é meu lugar, assim, é o que eu queria, era a experiência que eu queria. No Brasil, se eu estivesse morando no Brasil, não tivesse vindo para cá, eu pensava em morar em cidades diferentes da cidade que eu morava, ter outras experiências, e Adelaide se encaixa muito no tipo de experiência que eu queria ter. Uma cidade que tem montanha perto, praia perto, ela é grande, mas tem cara de interior, então era isso que eu queria. Mas, isso é um dos assuntos que eu queria só conversar aqui, jogar, e a gente vai conversando sobre. Adelaide é uma cidade muito controversa, muita gente odeia Adelaide, muita gente ama Adelaide. Os próprios australianos falam mal de Adelaide. Tipo, tem muita gente que vê Adelaide muito mal, com maus olhos, South Australia com maus olhos. E aí, eu já vi alguns vídeos, poucos vídeos, mas já vi, de australianos que vieram para Adelaide e se surpreenderam com a cidade. Então, é uma cidade que tem essas controvérsias ali, essas coisas de gostar e odiar, sabe? Amor e ódio. Tem muitos pontos bons em Adelaide. Muitos pontos bons, muitos pontos positivos, e depende muito de onde você vem, tanto daqui da Austrália quanto do Brasil, porque pode ser que você tenha vindo de uma cidade pequena no Brasil, mas foi uma cidade grande tipo Sydney ou Melbourne, e aí lá você teve uma experiência, você adorou. Quando você vem para Adelaide, você se depara com outra realidade, com outro tipo de estilo de vida, com outra situação. Cidades são muito diferentes, então tem gente que se choca muito e se choca num lado negativo, acaba não gostando de Adelaide e não quer ficar, não se vê aqui, enfim, vem mesmo por uma questão de visto e tal. E tem muita gente que vem desses mesmos lugares, mas se surpreende e gosta muito. Eu já vi muita gente falando que não quer sair de Adelaide e veio de cidades grandes como Sydney e Melbourne. Então depende muito do teu background, daquilo que você quer pra tua vida. Vai depender de vários contextos para você gostar ou não de Adelaide, mas algumas coisas são fatos, né? Algumas coisas é fato e ninguém pode mudar. Então, o que é fato? Adelaide é realmente essa cara de cidade interior, tá? É uma cidade grande, tem mais habitantes até que a minha própria cidade. E é engraçado, porque aqui é mais pacato do que a minha cidade. Porque o que acontece? Tem muito movimento aqui, mas no centro da cidade. E aí os bairros, tem alguns bairros que tem mais movimento, outros não. Por exemplo, vida noturna, barzinho, festa, isso vai acontecer na cidade, mas igual ao Brasil não, tipo virar à noite, igual no Brasil, não acontece na Austrália como um todo, mas em comparação às cidades maiores, aqui acontece menos ainda. Você tem que saber onde achar os lugares para você que gosta de ir uma festa e tal, poder se divertir à noite. Na Austrália, as coisas fecham cedo por natureza. Aqui, shopping, por exemplo, fecha às 5 horas da tarde, qualquer dia da semana. O que é ótimo para quem trabalha e o que é ruim para quem quer comprar. Só que na quinta-feira tudo fecha mais tarde, fecha às 9.
Então, se você precisa comprar alguma coisa no shopping e tal, quinta-feira é teu dia. Ou no caso do Rundle Mall, que é aquele shopping a céu aberto que tem aqui em Adelaide, ele fica aberto na sexta-feira até as 9. Então tem algumas opções. Porque shopping aqui pra galera não é passeio igual no Brasil. Aqui é passeio assim, tipo, pras mães com filho. Você vê muita mãe com filho passeando de carrinho, vai tomar um café com as amigas, vai dar um rolê. Mas assim, igual, por exemplo, adolescente que vivia no shopping, não é tão comum assim. Então, pra eles, shopping é pra comprar, fecha 5, acabou. Tudo fecha mais cedo aqui na Austrália no geral. Porém, aqui em Adelaide, fecha mais cedo ainda. Sábado e domingo, o mercado fecha 5 horas da tarde. E isso em outras cidades não acontece. Isso para muita gente é estranho, mas do ponto de vista de quem trabalha, e provavelmente você como estudante, você vai pegar esses trabalhos quando você chegar, dependendo da tua situação, né? Mas vamos dizer que você vai ser uma dessas pessoas que trabalha em hospitality, que trabalha em mercado, que trabalha em shopping. Você vai adorar isso, porque você vai embora e ainda dá pra viver o dia, entende? Você ainda consegue aproveitar alguma coisa. Bom, morando há 1 ano e meio aqui, minha visão já deu uma mudada, né? Eu nunca morei fora do Brasil e eu nunca viajei pra fora do Brasil, nem a passeio. Então, quando eu cheguei, a minha visão era de encantamento, sabe? Eu nunca tinha visto nada igual. E eu ainda tenho um pouco dessa visão, mas hoje eu tenho também uma visão um pouco mais realista do que é viver nessa cidade. Mas lógico, tem pontos positivos e negativos e hoje eu consigo ver um pouco mais, vejo com outros olhos tudo isso e eu consigo entender pessoas que falam pontos negativos, positivos e parará. Você vai entender. Por exemplo, transporte. Adelaide tem um transporte bom? Tem. Transporte que funciona? Funciona. Porém, põe uma vírgula aí, não funciona em alguns momentos. Por exemplo, entre bairros. Adelaide tem um ótimo transporte se você for considerar norte, sul, região de montanha, região de praia. Tem trem, tem ônibus, tem tram, que é aquele bondinho, né, que fica só ali no centro da cidade, não vai muito longe, não vai muito mais longe do que isso. O trem vai do centro para o sul, para as praias do sul. Ele vai também para uma cidadezinha chamada Gola, que é lá para cima, então o trem atende pelo menos umas 3 regiões diferentes. Mas o transporte entre bairros, ele é muito ruim. Ele não funciona. Se eu quiser ir do bairro que eu estou agora para um bairro vizinho, eu preciso pegar uns 2 ônibus que vão em direções completamente diferentes para poder chegar lá. Então, todo o fluxo vai para o centro da cidade. Ok, até faz sentido, na minha cidade também era assim. Tudo vai se concentrar no centro da cidade, normal. Mas até aí, você ter que obrigatoriamente ir para o centro da cidade para ir para um outro bairro, é meio complicado, entende? Porque aí um trajeto que seria 20 minutos, ele dobra, vira 40, vira 50. E bairros, quando eu falo bairros vizinhos, é literalmente bairros vizinhos. E eu tento pensar, por exemplo, do ponto de vista da minha cidade, e fico pensando, cara, se eu quisesse ir para um bairro vizinho na minha cidade, como que seria? O transporte entre bairros na minha cidade também não funcionava muito bem. Eu também tinha que ir até um certo ponto para o centro da cidade, para depois pegar um outro ônibus para ir para o bairro que eu queria. Então eu acho que é por isso que no começo eu não entendia tanto que isso é um ponto muito negativo. Para mim isso já era uma realidade, entende? Funciona muito bem para extremidades, mas não para bairros próximos. E isso em cidades como Sydney, como Melbourne, são coisas que não acontecem. Então, quando as pessoas chegam de cidades grandes nesse sentido, Brisbane, Perth, eles estranham muito isso e falam, o transporte aqui é horrível e tá. Então, tem um contexto, depende muito do contexto que você está inserido. Se você vem de uma cidade menor que a minha, por exemplo, talvez você vai olhar aqui e vai falar assim, cara, o transporte de Adelaide é ótimo. Muita gente que mora aqui há muitos anos acha o transporte maravilhoso, que funciona super. Mas a maioria das pessoas aqui usa carro. Muita gente usa o transporte para ir para o centro da cidade para trabalhar. E aí tem nas estações de ônibus e tal, tem alguns lugares para estacionar carro, então a galera vai até certo ponto de carro, depois pega o ônibus, transporte público para ir para o centro. E isso funciona muito bem. Inclusive aqui tem uma coisa muito legal, que é uma linha de trem que foi desativada e eu não sei a história toda, mas se chama Open. E aí o que acontece? Os ônibus passam nessa linha agora, então esses ônibus são super rápidos, tipo, para você ir para um trecho que de carro leva meia hora, em 15, 20 minutos no máximo, às vezes menos do que 20 minutos, você já chegou, porque eles vão pela linha do trem. É muito legal. O transporte aqui funciona? Funciona, mas tem muita coisa para melhorar, especialmente o transporte entre bairros, que aí sim é bem complicado. E tem outro ponto importante. Ônibus aqui, dependendo do bairro, não tem até tarde. Por exemplo, esse ônibus que eu falei agora pra vocês, o Open, tem ônibus até, sei lá, 00:30, às vezes até 1 da manhã.
E tem alguns ônibus que funcionam de hora em hora até 5 da manhã. Pra mim, onde eu morava, tava até legal. Mas tem bairros que 10 horas da noite não tem ônibus mais, tá? E tem, por exemplo, sábado, para eu pegar um ônibus às 6 da manhã, perto da minha casa, os ônibus que passavam, não passavam. Eu tinha que descer até a Interchange, que é o terminal, para pegar um ônibus bem cedo. Domingo esquece. Domingo antes das 8 da manhã, também muito difícil você achar ônibus. Então, essas coisas são ruins para nós que somos imigrantes, porque a gente depende de ônibus, mas para eles que não dependem, é uma coisa que, sei lá, talvez seja normal, sabe? Porque não vai ter uma demanda, não tem muita gente no ponto de ônibus 8 da manhã, num domingo, você entende? Não tem ninguém na rua. As pessoas só estão passando de carro, você não vê pessoas na rua o tempo inteiro, você vê muito carro. Bom, é isso sobre transporte, infraestrutura da cidade é muito boa, tem muitos parques, tem muita área verde, as praias são lindas, as vinícolas também muito lindas. Em questão de infraestrutura, o país em si é muito bom, a cidade aqui é muito boa. Questão de segurança também, a gente se sente mais seguro do que no Brasil, mas Adelaide é uma cidade que você não se sente tão seguro, eu acredito, quanto em outras cidades. Por questões que também em um outro momento eu posso compartilhar mais. Mas a gente ainda assim se sente mais seguro. Então a segurança, ela realmente vem. Mas a gente que é brasileiro, né? A gente tem aquele cuidadinho, a gente fica desconfiadinho, né? Deixa eu ver o que mais. Eu quero compartilhar experiências sobre os meus estudos, né? Como eu falei. Sobre como que é a vida de uma pessoa que vem sozinha, uma pessoa que vem solteira. Eu vim pra cá, não tinha amigo nenhum aqui. Tipo, eu não vim porque um amigo me falou, vem pra cá, tal. Não foi meu contexto. Eu fiz amigos online, enquanto eu estava na pandemia lá, esperando a fronteira abrir. E conheci esses amigos pessoalmente só aqui, só tem uma, né, a Liliane, que eu conheci no Brasil. Os laços que eu tenho criado, cada um tá num estado, e a gente se conheceu pessoalmente só depois mesmo que a gente chegou na Austrália. Então essas são as amizades que eu tinha antes de vir pra Austrália. E o meu ciclo de amigos aqui, basicamente, são os amigos que eu fiz aqui, depois que eu cheguei. Então eu quero compartilhar mais sobre essa experiência para você que de repente tem medo, tem dúvidas de como é chegar sozinho e tal. Eu quero poder de repente ajudar você que estiver passando pelas mesmas coisas que eu passei, procurando esses mesmos conteúdos que eu procurei. E muita coisa tinha, mas muita coisa não tinha. É isso. Deixe suas dúvidas, compartilhe esse vídeo se foi útil, ou compartilhe com alguém que você acha que vai ser útil, né, os próximos vídeos, os próximos assuntos. E é isso. Até mais. Um beijo.